Acácio Ambrosini está vereador ainda e busca uma vaga em Brasília pelo Republicanos. Seja bem-vindo, vereador, candidato, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, e bom dia a todos os sorrisenses e ouvintes aí da Sorriso FM 99.1. Uma satisfação recebê-lo mais uma vez, nossa última conversa antes do pleito de 2 de outubro, e é hora então da gente avaliar a campanha praticamente, né, reta final, mas principalmente de falar com o eleitor no sentido da importância do voto. Eu tenho perguntado a quem vem para esta bancada como candidato, inclusive, Acácio, para que animemos essa galera que de repente está aí um pouco desanimada com política, com o que acontece pelo país afora, enfim. É um momento importante para todos nós como cidadãos, mais que tudo, né? Exatamente, Marlene. Eu quero me apresentar justamente já de antemão, firmando esse compromisso com o povo sorrisense. Além disso, a gente tem andado muito e a gente tem ainda interagido com as pessoas e com muitas dúvidas e às vezes ainda não preocupados com a política. Então, o recado que a gente deixa é que as pessoas exerçam o seu poder de cidadania. Acho que o voto é uma ferramenta muito importante nesse sentido, porque queiram ou não queiram, a política faz parte do nosso dia a dia. Para quem é o empresário mais bem-sucedido do Brasil, ou até mesmo a pessoa mais humilde que se adentra, que está no Brasil. Então, os votos são iguais. É o único momento que os votos têm o mesmo peso. Então, você se identificar com a política, você buscar pessoas decentes para te representar, é o que a gente pode fazer como cidadão sorrisense. Esse é o pedido que eu faço às pessoas. Escolham, pesquisem pessoas que nos orgulham da política. Então é isso. Há muitas dúvidas, há muitas pessoas ainda desinformadas. Eu acredito que isso faz parte de um processo ao longo do tempo, da educação, que a gente precisa firmar esse compromisso, mas a cidadania é um dever de todos. Muito bem. E por que o nosso eleitor Sorriso, região toda que nos ouve, deve confiar no Acácio Ambrosini em Brasília? Marlene, o Acácio Ambrosini, dentro desse processo, ele é um elo. Eu te confesso e tive a oportunidade de falar quando a gente foi lançado como pré-candidato a deputado federal. Eu sempre disse nessa bancada, Marlene, com muito entusiasmo e com muita firmeza nas minhas ações. A vaga é importante para Sorriso. As representações, a representatividade é importante para Sorriso. E o nome não precisaria ser Acácio. Inclusive, dentro desse processo, eu abri mão e por 3 ou 4 vezes. E eu sempre disse, abro mão para aquelas pessoas que forem decentes, que queiram trabalhar pela nossa região, pelo coletivo, que sem coletividade a gente não leva a lugar nenhum. E cedi vaga, o espaço para outros candidatos, pessoas muito gabaritadas a serem representantes nossos a nível federais. Mas, enfim, Deus me deu essa missão. Eu fui escolhido por estar aqui, por grupos partidários, 14 partidos, fui inclusive por empresários. E te confesso que a gente por ser um esportista, por ser um cara muito aguerrido, missão dada, a missão deve ser cumprida. Me dedico de corpo e alma com o máximo que eu tenho. E, além disso, eu tenho um compromisso, que é dividir esse gabinete, dividir essa vaga por Sorriso. A minha opinião, perante a sociedade, ela tem um peso pequeno. Mas nós, unidos para trabalharmos essa vaga, a gente vai fazer muito por Sorriso e por toda a região. Sabemos que Sorriso, Lucas, Mutum e Sinop vivem staffs diferentes dentro do cenário nacional, com os PIBs elevados, com caixas positivos, mas aos redores precisamos atender municípios que têm algumas deficiências. Então, coletividade e atender a nossa região, fortalecer o estado do Mato Grosso, que há muito ainda a ser estruturado. Polo regional tem que ter essa responsabilidade, né, Acácio? Se nós queremos aqui estar mais perto de uma saúde com condições, temos que lembrar que tudo isso só virá se atendermos os municípios vizinhos. Todo mundo é cidadão, né? É uma corrente, como eu disse, como eu sempre refiro. Temos um consórcio entre 15 municípios, que é a locomotiva dessa região. Dividir esse espaço entre os 15 municípios é um desafio. Por isso, Marlene, eu falo com convicção e com muita certeza. Realizar o sonho de termos um representante federal tão perto de acontecer, do jeito que a gente foi abraçado, do jeito que a vaga foi abraçada. Eu tenho apoio de pessoas que nem têm muita simpatia comigo, mas que entenderam a importância disso. E hoje a gente está muito consolidado em casa, que é o dever, como eu brinco. Em algumas reuniões eu brinco. Quando a gente sai de casa, como eu saí aos 17 anos, com a bênção do meu pai e da minha mãe. Hoje as bênçãos que Sorriso precisa me dar, que são os votos, é aqui de casa. Então eu preciso sair de Sorriso consolidado,
com as bênçãos e com o positivismo para nós fazermos bonito. Temos um desafio e eu quero compartilhar com vocês que aqui dentro de Sorriso nós teremos o primeiro gabinete de um deputado federal. Muitas das vezes, Brasília é muito dinâmica. E a gente já tem conversado com quem já passou, com quem já frequenta Brasília, e Brasília não espera ninguém. Então, nós precisamos nos aproximar dos líderes políticos, das entidades que têm um peso fantástico aqui dentro. Por exemplo, OAB, que hoje, quando fala-se BR-63, os peritos de BR-63 chamam OAB. Há 6 anos que eles trabalham, labutam e conhecem, como muitos, às vezes, muito mais do que pessoas que estão diretamente ligadas. Então, nós precisamos abrir as portas para que entidades que tenham conhecimento técnico, para que elas possam fazer parte. Nós só vamos assinar e brigar com voz e vez. Trazer para Sorriso essa vaga é uma oportunidade de avançarmos em vários setores. Estou à disposição e é por isso que nós estamos aqui. Se formos medir essa bênção, palavra sua aí, em número de votos, o que nós temos que dizer para a população? Quanto a Acácio precisaria, em média, aqui para poder ter mais chance de chegar lá? O Acácio e qualquer outro deputado federal, dentre das 8 vagas que tem disponível para o Estado, Marlene, acima de 50 mil votos. Abaixo disso, conta, matemática e não tem como expressar. 50 aqui em Sorriso ou 50 no não, total? Não, 50 um total. No total. Então, por isso que consolidar-se em Sorriso é importante. Nós temos 63 mil eleitores. Estimamos que compareça 47 a 50 mil votos, porque é uma eleição atípica. Temos 2 candidatos aí que vai extinguir as pessoas ainda de votar. Isso que a gente acredita. Mas vamos trabalhar com números de 47 mil votos. Então, qualquer deputado federal que queira a vaga tem que sonhar acima de 50 mil votos. Então, Sorriso é o momento certo, é uma oportunidade única de a gente estar à frente de uma vaga representando. Temos candidatos que levaram de Sorriso muitos votos e em 4 anos não retornaram nem para falar muito obrigado. Geralmente a pessoa faz um outdoor, nem isso a gente obteve. Então, sinceramente a vocês, não é o Acácio que fala hoje aqui. É a vaga e a cadeira, porque a cadeira não pertence a mim. A gente vai dividir esse espaço, vai trabalhar junto com as entidades, em reuniões, tem esse compromisso firmado. E quem conhece a gente sabe que a gente tem vontade de trabalhar e muita lealdade aos compromissos que nós temos. Como o senhor disse, foi bem abraçado, então está otimista nesta reta final de campanha. A gente já falou bastante aí sobre propostas e temos certeza que o seu olhar vai ser para o que Sorriso realmente necessita, e o senhor já prometeu também aqui ouvir os representantes mais diretos da população por meio dessas entidades e etc e tal, né? Correto. O que seria mais importante destacar nesse momento? A gente está aí realmente na reta final, Acácio. Marlene, não sei quanto tempo a gente tem, qual que é o 3 tempo. minutos ainda. 3 minutos. Então 3 vamos minutos. lá, vamos ser bem incisivos nas nossas palavras. Eu não sou elaborador, não faço plano. Eu não. A vaga não faz planos governamentais, a gente não executa. Né? Quem executa é o presidente, o governador do estado e o presidente. Por isso a importância da gente defender setores. Quem são os setores e quais são as suas demandas é abrindo os ouvidos para que isso seja possível. Perfeito. O Acácio não é dono de transportadora, não é motorista de caminhão. O Acácio precisa sentar com as categorias e ouvir quais são as suas demandas. E isso tem que ser verdadeiramente. O Acácio não é agricultor, não planta soja. Então eu preciso sentar com o setor e saber quais são as suas demandas. Uma das demandas diretas, a gente já sabe que para ambos os setores, inclusive para a agricultura familiar, é infraestrutura. Condição de ir e de vir com decência. Trazendo de volta aquilo que nós arrecadamos de impostos. Nós somos os maiores arrecadadores de impostos do estado do Mato Grosso. O terceiro PIB do estado do Mato Grosso é Sorriso. Cuiabá, Rondonópolis e Sorriso. Então a gente tem por direito que essa fatia seja partilhada de forma igualitária. É só o agronegócio. Quando eu falo em agro, é agricultura familiar. Porque na nossa mesa diária, a agricultura familiar tem um peso enorme. No Brasil, a agricultura familiar tem um peso enorme. Então, quando você fala em estradas e pontes, é para aquele cidadão, aquele agricultor, pequeno agricultor, que cria o leite, que tira o leite, que faz a farinha de mandioca, que em Sorriso temos um exemplo amplo, e que dê condições para ele chegar com o leite dele, não coalhado, não estragado, mas com dignidade. Então, quando a gente fala em agro, o agro envolve todo esse espaço. Quando a gente fala em estrada, a estrada atende todos aqueles que trafegam. Os ônibus escolares, as ambulâncias. Então, a gente precisa se debruçar a isso e trazer essa qualidade de vida para o nosso setor. Sem desenvolvimento, sem infraestrutura, transformar o produto hoje, por exemplo, o algodão, em malha, em fio, trazendo geração de empregos e aumentando a nossa produção, sem uma tributação adequada, sem um trabalho de tributação e sem logística,
Sorriso é inviável, a região é inviável, porque nós estamos fora dos grandes centros. 1 minuto, então, para a gente trazer as considerações finais e deixar o seu convite mais reforçado aí para o eleitor ir para as urnas, né, Domingo? Vamos lá, então. Em 1 minuto, eu quero falar para vocês que é importante a nossa ida às urnas. Mesmo que não seja o nome Acácio, mas que você exerça seu poder de cidadania. Como eu disse, escolher e pesquisar os nomes de quem serão os seus representantes. As pessoas não querem falar de política. Eu deixei a minha vida de lado para me colocar há 4 anos nesse processo. Eu deixo comigo a minha família, eu deixo comigo lazeres que eu sou acostumado a fazer para encarar. Eu sou um soldado aqui hoje, Marlene. Eu sou um servo que se colocou à disposição. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas com talvez até capacidades maiores de fazer isso. Mas, como eu disse, é uma missão. E eu tenho convicção de que nós podemos juntos lembrar que daqui quem foi o candidato que você votou a deputado federal. Temos pessoas que foram bem votadas e não corresponderam. Eu quero estar no dia a dia junto com as famílias e trazer orgulho pela decência que a gente tem, pela vontade de trabalhar e pela lealdade que a gente demonstrou nesses 6 anos que eu estou enganjado na vida pública. A Cássio Ambrosini 1051 não é uma aposta, é uma realidade e que junto a gente consegue fazer muito mais por Sorriso e toda a região. Obrigado, Marlene. Obrigada. Obrigado a toda a rádio que sempre foi muito afetiva conosco, eu sempre tratei os meios de comunicações de maneira gentil, porque faz parte da nossa vida. Se pudermos utilizar bem, ela traz um respaldo e traz resultados muito positivos. Obrigado, de coração mesmo. Perfeito, obrigada. Conversamos com Acácio Ambrosini, candidato a deputado federal.